Então, hoje, o que eu pretendo falar com vocês é sobre carbono, é sobre a bioquímica do carbono. Nós vamos falar um pouquinho sobre química orgânica e algumas propriedades sobre a água. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar com vocês é a importância do carbono para a matéria orgânica. Se vocês recordarem, nós falamos que os principais elementos que compõem um ser vivo é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Lembra do Sean? Esses são os principais. E dentre esses, o carbono desempenha um papel muito importante, muito, muito, muito relevante. E isso tem algumas explicações. Então vamos aqui para minha lousa de caneta. Então, se a gente recordar, vamos recordar um pouquinho que nós falamos sobre a tabela periódica. Quando nós falamos sobre a tabela periódica, a gente viu que que o elemento carbono, vocês lembram em qual família ele se encontra? Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver alguma coisa assim, ó, que o carbono tem. Ele é assim, ó, 6 e aqui embaixo 12. O 6, que é o número atômico, significa o número de prótons, não é? Quantos prótons tem o carbono? 6. E 12 é o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, que não nos interessa muito aqui agora. Então, se eu olhar para um átomo de carbono, aqui está o núcleo, ó, os nêutrons, os prótons, e se ele tem 6 prótons, eu deduzo que ele tem 6 elétrons. Então, a primeira pergunta era, esses seis elétrons do carbono, eles estão disponíveis para fazer algo, esses 6? E a resposta é não. Por que não? Porque se a gente lembrar, os elétrons, eles estão disponíveis, ou eles são alocados em camadas. Então, dos 6 elétrons que o carbono tem, 2 estão nessa camada mais interna, na camada 1, e eu tenho mais 4 na camada mais externa. E desses 6, somente esses 4 dessa camada mais externa são os elétrons que estão disponíveis para o carbono fazer alguma coisa. Por que é que será, ou talvez a razão pela qual a vida ela é baseada em carbono, talvez uma possível explicação é o fato de que, dentre os elementos da tabela periódica, o carbono ele é o mais de boa, ele é o mais sussa, é o mais tranquilo. Eu já falei com vocês, se eu não me engano, mas, por exemplo, o sódio, os elementos da família 1 e 2, são os caras que gostam de doar elétrons, são cátions na vida real, são muito reativos. Lembra, se a gente jogar um sódio na água, a água explode. Explode, é uma reação tão exergônica que libera muita energia. Já os elementos mais para a direita da tabela, flúor, cloro, aqueles caras também são muito reativos, gostam de receber elétrons, lembram disso? São os ânions. Então eles não são são caras muito instáveis, que reagem muito. Já o carbono, não. O carbono é um bom vivan. O carbono é um cara de boa. Para ele tudo tá bom. E o legal do carbono é que ele tem a capacidade de interagir com vários outros átomos. Para um composto ser estável, os elementos que formam aquela molécula precisam estar felizes. E os átomos estão felizes quando eles têm 8 elétrons ao seu redor. Com exceção de dois, com exceção do hidrogênio e do hélio, porque esses dois, para serem felizes, precisam de dois, que é o átomo de carbono. E eu posso representá-lo, os 4 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele tem 4 na camada de valência. Ele está feliz dessa forma? Não. Mas aí ele olha para o lado, ele olha aqui para o lado, e tem um hidrogênio. E o hidrogênio, se vocês olharem, ele só tem um elétron na sua camada de valência. É a única, né? O único elétron. E aí o carbono diz assim para o hidrogênio: Hey, baby. Hey, você está aí sem fazer nada na quarentena?
não é? Eu sei que a gente não deve ficar próximo um ao outro, mas por que a gente não compartilha os nossos elétrons? E o hidrogênio fala, puxa, você sabe que eu estava procurando alguém para fazer isso? Porque eu só estou com um, e para eu ser feliz eu preciso de dois. Então o que acontece? Eles vêm e compartilham o seu elétron. Agora, esse hidrogênio está feliz, ficou contente. Por que ele ficou contente? Porque ele está com os dois elétrons que ele precisa próximo a ele. O carbono está feliz ainda? Ainda não. Mas o que ele vai perguntar para o hidrogênio? Fala assim, hidrogênio, você não tem irmãos? Você não tem uns brothers aí que estão na mesma situação que você? E o hidrogênio vai falar, claro que eu tenho. E vai trazer um outro irmão. E vai trazer um outro irmão. E vai trazer um outro irmão. De tal forma que agora, repare, se o carbono der as mãos para os quatro hidrogênios estão felizes, ó. Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz. Porque para eles ficarem felizes, eles precisam de dois. Todos estão com dois. E o carbono, ele precisaria de quanto para ficar feliz? Não são 8? Aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Pronto. Formei um composto. Formei uma molécula. Formei uma molécula CH4. Olha outra maneira de representar. CH4. Quatro hidrogênios ligados ao carbono. Esse é um composto que existe, é estável. Por que é estável? Porque todos os átomos estão felizes. A gente chama isso aqui de metano. Metano. O carbono, ele por ser gente boa, ele pode fazer ligações com praticamente todo mundo que ele quiser. Inclusive com ele próprio. Olha, os seus quatro elétrons, e ligar perto de outro carbono. E ligar próximo a outro carbono. A bem da verdade, eu posso colocar quantos carbonos eu quiser. E posso fazer o quê? E compartilhando esses elétrons, ó. Compartilha aqui, compartilha aqui. E aí, veja, o que está faltando eu posso completar com hidrogênio? Posso. Compartilha aqui. Todo mundo está feliz. Aqui eu posso representar esse cara dessa forma, ou eu posso representar assim, C3H8, que é o propano. Eu posso formar compostos distintos, baseados em carbono, só trocando os elementos que se ligam a ele. Esse cara aqui chama etano. Vejam, olha o que eu posso fazer agora. Se eu pegar e colocar um oxigênio no lugar de um hidrogênio, olha que legal. No lugar desse hidrogênio aqui, eu vou colocar um oxigênio. Ó. Pronto. Isso aqui existe. Opa! Isso aqui é o que vocês bebem no bar. Chama etanol. É um álcool. Ou seja, pessoal, a gente pode fazer diversos compostos distintos. Existem os radicais, a gente chama isso aqui de radical, que nesse caso, o OH, a gente chama de hidroxila. Esse cara aqui, esse cara que só tem carbono e hidrogênio, só tem carbono e hidrogênio, ele faz parte de uma função hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Esse cara aqui, eu não posso dizer que é um hidrocarboneto mais, porque ele tem um oxigênio, na verdade, ele tem uma hidroxila. Então, os indivíduos que têm a hidroxila são os famosos álcoois. Ou é um álcool. Tudo que acaba em ol é álcool, né? Etanol, metanol. E claro que existem diversas outras funções. E essas funções eu gostaria que a gente desse uma olhadinha aqui. O carbono também pode fazer uma ligação desse jeito, ó. Vê se faz sentido isso daqui para vocês, ó. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir e colocar uma dupla ligação. Eu posso colocar uma insaturação. O carbono pode fazer inclusive isso daqui, ó. 3, uma ligação tripla. Ou seja, o carbono pode fazer miséria. O carbono é um moço danado, constrói muitas coisas diferentes. Muitas coisas diferentes. Então, reparem
Aqui nós temos vários grupos funcionais. O primeiro nome é o nome do grupo funcional. Por exemplo, carbonila. Carbonila é isso daqui, ó. C dupla O. Isso daqui é uma carbonila. Se vocês olharem, a carbonila aparece tanto na função aldeído quanto na função cetona. A diferença, quando a carbonila está entre dois carbonos, geralmente, é uma cetona. Quando a carbonila está no final, quando a carbonila está no final, eu tenho um aldeído. Existe um segundo radical que forma o ácido carboxílico, que aí não é mais uma carbonila, é parecido, mas é assim, ó, C, dupla O, OH. Isso é muito importante que vocês lembrem, tá? Essa função aqui é uma carboxila. Olha, logo abaixo ali a hidroxila no álcool. Um éster, é legal que vocês lembrem. Um grupo amina, é legal que vocês lembrem. Um grupo sulfidrila, é legal que vocês lembrem, com enxofre. Fosforila, enfim. Depois, pessoal, venham com carinho e com um tempinho a mais e deem uma olhadinha naquelas funções. Essas são as principais, são as únicas? Evidentemente que não. Essa parte do reduzido e oxidado, eu vou deixar aqui, mas eu não vou discutir muito agora com vocês. Vejam só, o carbono ele pode se ligar, como nós vimos, a quatro caras distintos. A quatro caras distintos, ou quatro caras iguais. Quando, por exemplo, o carbono estiver ligado, vocês entendem que são quatro ligantes distintos, são quatro radicais distintos. A gente diz quando isso acontece, e sempre que isso acontecer, nós dizemos que esse carbono é um carbono quiral. É um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? O que é um carbono quiral? É um carbono em que os quatro ligantes são distintos, como nesse exemplo que está aqui na lousa. E daí? E qual é a importância disso? O fato de existir um carbono quiral, e sempre que existir um carbono quiral, veja, olhem para esses dois compostos. Eles parecem idênticos, não parecem? Eles têm a mesma composição. Qual é a composição deles? Carbono XYZW, os dois. Então a gente pode pensar no primeiro momento que eles são a mesma coisa e esses indivíduos, espécies, moléculas que têm a mesma composição, nós chamamos de isômeros. Então esses caras são isômeros, porém, olhem de novo, é como se eu tivesse colocado um espelho aqui, ó. É como se esse cara tivesse se olhando no espelho. Para esses compostos, nós vamos dar um nome especial. Para quais compostos? Ora, para os isômeros que são a imagem especular um do outro, que são a imagem no espelho um do outro. Nós chamamos esses caras de enantiômeros. O que são enantiômeros? São compostos com a mesma fórmula molecular, porém são imagens especulares. Ou seja, não dá para sobrepor um ao outro. Eu não consigo colocar os dois orientados na mesma posição, fazendo coincidir todos os quatro ligantes. Um exemplo mais simples de entender o que é um enantiômero é olhando para a nossa mão. As minhas mãos são enantioméricas. Para onde eu vou? Faz sentido? Porque, veja, aí elas têm a mesma composição. Se alguém perguntar para você assim, ó, qual é a composição da sua mão direita? Você vai dizer mindinho, dedo do anel, dedo feio, indicador e o polegar. Qual é a composição da sua mão esquerda? Mindinho, dedo do anel, dedo feio, indicador e o polegar. Opa,
Tem a mesma composição. Mas tentem aí, podem tentar agora. Coloquem a palma da mão direita para frente, igual eu tô fazendo, e tentem colocar a palma da mão esquerda voltada para o mesmo lugar e fazer coincidir os dois dedões, um com o outro. Tentem fazer isso. Veja se vocês vão conseguir. Vocês só vão conseguir fazer isso se vocês quebrarem os dedos e trocarem. O que eu não gostaria que vocês fizessem agora. Então, isso são enantiômeros. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que exista carbonos quirais assimétricos em qualquer molécula, no mínimo, duas formas enantioméricas vão poder existir. No mínimo, duas. Esses estereoisômeros que estão mostrados aqui, o gliceraldeído, tanto no D e o L, são enantiômeros, são isômeros, têm a mesma fórmula, são a imagem especular um do outro, por isso são enantiômeros, e nós chamamos de estereoisomeria, esse tipo de isomeria. E se vocês olharem para esse caso, olhem para a hidroxila. A hidroxila é o que está em vermelhinho, ok? A hidroxila, no primeiro gliceraldeído, ela está voltada para a direita, Então, esse sujeito nós vamos chamar de D-gliceraldeído. O D vem de destrógilo, tá? Não é de direita, mas para a gente ajuda. Quando a hidroxila está voltada para a direita, a forma é a D. Quando a hidroxila está voltada para o lado esquerdo, nessa projeção de Fischer, nós dizemos que o composto está na sua forma L. E sempre nós vamos tomar como parâmetro o gliceraldeído. Tudo bem? Alguns livros, eles vão falar para vocês, não usa mais D e L. A gente usa uma outra convenção, a convenção de Kahn, Ingold, Prelog, um negócio absurdo, que é o sistema RS. Só para vocês ouvirem falar. E são importantes na natureza? Bom, eu vou dar alguns exemplos para vocês, vejam. O que dá o cheiro da laranja e o que dá o cheiro do limão são isômeros. Tem a mesma fórmula molecular, se vocês olharem. Então, vejam. Setinha cheia, tá vindo em minha direção. Setinha tracejada, tá indo na direção oposta. Então, o simples fato de mudar a posição muda tudo. É só você chupar uma laranja e um limão, você vai entender. O aspartame, por exemplo, o aspartame que é um adoçante artificial, muito doce, usado em um monte de coisa, só funciona a forma R dele. A forma S não tem sabor nenhum. Na década de 50, 60, as mulheres que estavam grávidas à época eram receitados para elas tomarem um remédio chamado talidomida. A ideia inicial dele era que ajudasse no enjoo da gravidez. E o que aconteceu, infelizmente, quando se faz as coisas com pressa, é que depois de algumas gerações, percebeu-se que as mulheres que tomavam talidomida começaram a nascer crianças com teratomas, com malformações sérias. E muito tempo depois foi se entender que a talidomida existe em duas formas estereoisoméricas. A S, que faz mal, que é responsável pelo efeito teratogênico, e a R. Mas por que não fazem só um remédio com a forma R? Primeiro, porque é caro, é muito caro. Porque quando você faz um composto químico na indústria, a probabilidade de formar R e S são as mesmas. Então, quando eu faço um processo menos puro, eu tenho 50% de sair com a forma R e S. Nesse caso, foi horrível, porque a forma S faz mal. O remédio que vocês tomam depois que vocês bebem para tirar a dor de cabeça, o ibuprofeno, a forma R dele não faz nada. Você toma, não tem efeito nenhum. Já a forma S tira a sua dor de cabeça. O naproxeno, que é um anti-inflamatório, veja, a forma S tem um efeito benéfico, a forma R cozinha o seu fígado. Pequenas diferenças na configuração das moléculas têm uma diferença biológica tremenda.
Então é legal que vocês lembrem o que são os estereoisômeros, que podem ser D e L para o nosso caso, tá? Mas existe essa outra convenção de R e L. Bom, então agora vamos falar sobre água. E aí a primeira questão é, por que falar sobre água? A água está em todo lugar, todo mundo sabe tudo sobre água. Por que eu preciso saber de água? Ora, porque você é água. Lembram disso? Nós somos 70% água. Eu sou mais água do que eu. Olha que loucura. Parem para pensar. Eu tenho mais água dentro de mim do que eu me tenho, em porcentagem. Olha que doideira. Então, essa água deve ter alguma importância. A água é fundamental para a vida, porque ela, primeiro, a água facilita reações químicas e a água, inclusive, participa de reações químicas. Caramba, caramba. Facilita reações químicas, conjunto de reações químicas. Ah, metabolismo, lembram? Metabolismo, conjunto de reações químicas que me mantém vivo, que mantém a célula vivo. Em outras palavras, a água permite com que o metabolismo ocorra, inclusive participa dela. Isso é importantíssimo. Um erro que as pessoas sempre falam é que a água é um solvente universal. Ora, se a água fosse um solvente universal, isso aqui não existiria. Concordam? Isso aqui não seria possível. Porque se a água dissolvesse tudo, a hora que eu colocasse nesse copo, ela dissolveria o copo. Então não é verdade que ela é um solvente universal. Se fosse um solvente universal, a hora que eu tomasse banho, eu desintegraria, eu dissolveria. Ainda bem que a água não dissolve tudo, mas ele é um bom solvente. Então a gente aprendeu lá no ensino médio, fala assim, a água é um solvente universal. É claro que não é, mas é um bom solvente. E, em outras palavras, a água tem diversas propriedades, pessoal, diversas. Eu não vou me ater muito aqui a elas, eu vou deixar depois vocês deem uma olhadinha nesse slide. Mas algumas propriedades da água são importantíssimas. Primeiro, é um bom solvente, é um elemento que a gente pode encontrar nos 3 estados à temperatura ambiente, no estado sólido, gelo, no estado líquido, água líquida, no estado gasoso, o vapor do seu chuveiro quando está frio. A água apresenta tensão e coesão superficial. Isso é legal vocês lembrarem. A gente pode conversar sobre isso depois. A água apresenta alta capacidade de adesão entre as moléculas. E a água possui um elevado calor específico. Tudo isso a gente vai falar mais para frente. Vou fazer uma molécula de água aqui. Todo mundo sabe que a fórmula da água é H2. Oxigênio com 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 hidrogênios. Lembram que existe uma propriedade dos elementos que é a famosa eletronegatividade? A eletronegatividade é a afinidade de um elemento para atrair elétrons. É a vontade que eles têm de estar perto dos elétrons. Se vocês olharem nessa tabelinha, vocês vão ver que os elementos mais eletronegativos são o flúor, o oxigênio, o cloro, todos aqueles caras que estão à direita da tabela periódica, com valores de 4 até 0,8. Mas nos interessa, no caso da água, o que me interessa? A eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Vamos ver que é de 3,5 para o oxigênio e 2,1 para o hidrogênio, ou seja, há uma diferença grande entre esses caras. E isso é importantíssimo. Por quê? Veja, se eu estou dizendo que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, significa dizer que o oxigênio gosta mais dos elétrons do que o hidrogênio. Então, quando eles estão repartindo esses elétrons, os elétrons do hidrogênio, eles estão um pouquinho mais perto do oxigênio. Eles estão sendo compartilhados ainda. Porém, pelo fato de o oxigênio gostar mais dos elétrons, eles estão um pouquinho mais próximo do oxigênio. E se a gente recorda, os elétrons têm cargas negativas. Ora, se o oxigênio está com um pouquinho mais de elétrons próximo a ele,
eu vou dizer que o oxigênio tem uma carga parcial, um delta negativo desse lado, e claro que aqui vai sobrar um delta positivo, porque pelo fato, pela diferença de eletronegatividade ao redor do oxigênio fica um pouco mais em relação ao hidrogênio mais negativo. Fica assim, ó, positivo e negativo, como se fosse uma pilha. Existem dois polos distintos. Por isso eu falo que a água é um composto polar. O que significa dizer que a água é um composto polar? Que ela tem dois polos. E por que é que ela tem dois polos? Graças à eletronegatividade. Olha que lindo. Olhem aqui, ó. O etano. Vamos olhar a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio. Carbono 2,5, hidrogênio 2,1. A diferença de eletronegatividade é muito pequena. É muito pequeno. O que significa dizer isso? Que os elétrons do hidrogênio estão divididos iguais entre eles e o carbono. Portanto, nesse exemplo, vão ter polos distintos? Algum lado vai estar um pouquinho mais negativo do que o outro? Não. Por isso eu digo que esse é um composto o quê? Apolar. Simples assim. Que pelo fato de a água ser polar, uma molécula pode se ligar a quatro outras, pelo menos. Reparem nesse slide que vocês vão ver as cargas positivas do hidrogênio atraindo as cargas negativas de um oxigênio. Essas ligações, água com água, elas são quebradas e refeitas, porque são ligações fracas. A gente, na bioquímica, nós não vamos falar polar. Tudo aquilo que for possível de ser dissolvido na água, tudo aquilo que a água conseguir dissolver, solvatar, eu vou dizer que são compostos, moléculas hidrofílicas. Hidrofílicas. Hidrofílicas, hidroágua, filia, afeição. É afeito à água, gosta de água, é amigo da água. Polar dissolve polar. Então, os compostos polares são dissolvidos pela água. Compostos que são capazes de fazer pontes de hidrogênio são dissolvidos pela água. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, daqui para frente, quando a gente falar em caras, em moléculas, em compostos que dissolvem na água, nós vamos dizer que são compostos hidrofílicos. Por quê? Porque existem aqueles caras que não dissolvem na água, que não dissolvem na água, que não gostam da água, que fogem da água, que são expulsos pela água, que são os compostos, como a gente viu aqui no nosso esquema, os compostos que não têm carga. Por quê? Porque não o carbono e o hidrogênio, eles gostam igual do elétron. Não gostam mais um do que o outro. Então, os elétrons estão divididos bem entre eles. Então, se não tem carga, não tem como interagir com a água. E os caras que são apolares, nós vamos chamar na bioquímica de hidrofóbicos. Hidrofóbicos. Não gostam de água. Não gostam de água. Agora olhem aqui. Vejam isso daqui, ó. Olhem para esse cara aqui. Reparem que esse indivíduo ele possui uma porção apolar e ele possui uma regiãozinha polar que tem carga, sim ou não? Um sujeito que ele é uma parte apolar e a outra parte é polar. Por que eu falo polar? Porque tem carga. Se tem carga,
A água não pode vir aqui interagir? Olha a água aqui, ó. Olha a água aqui. Opa, essa menos atrai esse mais. Aqui tem como isso aqui interagir com a água? Não, porque não tem atração entre eles. Esse cara aqui não, ele não gosta de nada. Mas essas moléculas, esses compostos que têm porções polares e apolares, nós vamos chamar de anfipáticos. Compostos anfipáticos. Então veja, existem compostos daqui para frente que nós vamos chamar de hidrofílicos, compostos que nós vamos chamar de hidrofóbicos e compostos que nós vamos dizer que são anfipáticos. E para acabar esse nosso encontro, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: tanto os átomos interagem entre si, como nós vimos no caso da água, no caso dos compostos de carbono, mas também as moléculas interagem entre si, como a gente viu no caso da água, como nós vimos no caso da água. Então, a gente pode dizer assim, de forma genérica, existem ligações que elas são intramoléculas, como é o caso dessas ligações que nós estamos vendo entre o O e o H na água, na parte de cima, dentro da molécula de água, e existem ligações intermoléculas. Intermolecular é a ligação entre moléculas diferentes. Uma molécula de água se ligando com outra, que se ligando com outra, uma molécula de água se ligando com outro cara polar. E na bioquímica, interessa a gente lembrar um pouquinho dos tipos de ligações que existem. E basicamente, pessoal, para a gente nesse curso, nós vamos dizer assim: só existe quimicamente dois tipos de ligações. Dois tipos de ligações. Quais são eles? Ou a ligação covalente, ou a ligação é não covalente, só. São os dois tipos de ligação que existem, os dois tipos de ligações que existem em química, covalente e não covalente. O que é que eu preciso saber? Preciso saber muito de química? Não, honestamente não. Mas o que eu preciso lembrar? Quando eu falar em ligação covalente, covalente, eu estou dizendo que é uma ligação em que existe compartilhamento. Covalente compartilha elétrons. Oxigênio, compartilha elétrons. Isso é uma ligação covalente entre dois átomos. É uma ligação covalente, é uma ligação que compartilha elétrons. Isso são ligações covalentes. Ligações covalentes. E elas são valentes. Além de elas compartilharem, elas são valentes. E para ser valente, de mentirinha, tá? Para ser valente, precisa ser forte. Então a gente vai lembrar, sempre que falar em ligações covalentes, que são ligações fortes. Para o nosso curso, isso basta. O que é uma ligação não covalente? Ora, é uma ligação em que não há compartilhamento de elétrons. Olha que sofisticado, como é difícil química. Ligação covalente, compartilha e é forte. Ligações não covalentes são ligações onde não há um compartilhamento verdadeiro de elétrons. Existem 4 tipos, basicamente, na bioquímica, que vale a pena discutir na bioquímica de ligações não covalentes. A primeira delas é a famosa ligação ou ponte de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? O que envolve uma ponte de hidrogênio? Ora, é o hidrogênio. Então vejam, pontes de hidrogênio vão envolver obrigatoriamente um hidrogênio. E esse hidrogênio, ele tem que estar ligado a alguém que é mais eletronegativo do que ele.
E na bioquímica, só dois que nos interessam: o oxigênio ou o nitrogênio. Por quê? Porque tanto o oxigênio como o nitrogênio são mais eletronegativos. Então, eles vão puxar os elétrons para o lado deles e vão deixar uma carguinha positiva no hidrogênio. E aí, qualquer coisa que tiver carga negativa vai conseguir interagir com esses compostos. Por exemplo, a água, né? Segundo tipo de ligação ou de interação, essa interação aqui, ó, entre como é que a gente chama átomos com carga mesmo? Elementos com carga são os famosos íons. Então, como é que eu vou chamar a interação entre íons? Ora, interação ou ligação iônica, que nada mais é do que a interação entre cargas, e vocês sabem desde pequenininhos, os opostos, cargas opostas, tendem a se atrair, ó, tendem a se atrair. Um outro exemplo, como é que esses caras aqui interagem entre si, ó? Se eles não têm carga, se eles não têm carga, se eles não têm nenhum hidrogênio ligado a oxigênio ou a nitrogênio, então eles não podem fazer nem ligações, nem pontes de hidrogênio e nem existe interação iônica. Mas o que faz eles ficarem um do lado do outro? Uma interação muito famosa chamada interação hidrofóbica. Onde ocorre interação hidrofóbica? Em compostos hidrofóbicos. Em compostos apolares, eles se mantêm unidos por uma força hidrofóbica. Simples assim. E uma última, que não vamos discutir muito aqui, se quiser depois a gente conversa ao final, que são as forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals. Aqui tem alguns exemplos, tá? Ó, depois, se vocês quiserem olhar, só falando das ligações covalentes, com alguns exemplos, e desses quatro tipos que a gente falou, das ligações das pontes de hidrogênio, iônicas, de Van der Waals e hidrofóbicas. E aqui tem um esqueminha para vocês darem uma olhada ao final. O que eu não vou esquecer? O que é que eu não vou esquecer? Que ligações covalentes compartilham elétrons e por isso são fortes. Ligações não covalentes não compartilham verdadeiramente elétrons e, portanto, são ligações consideradas fracas. Fracas. As ligações entre as moléculas de água, olha só, as ligações entre as moléculas de água, o que acontece com elas? Elas se desfazem e refazem com muita facilidade. Olha aqui, ó. Vou enfiar isso aqui dentro da água, ó. Ó, tô rompendo as ligações. Mas na hora que eu tiro, elas se refazem novamente. Essas interações aqui, será que são fáceis, ó? Não, não dá para romper fácil. A gente ir embora. Se vocês jogarem sal na água daqui a pouco, vocês vão ver que vai parecer mágica. Mas o sal vai sumir. O sal vai se dissolver. Mas como é possível isso? Vamos pensar. Vamos vir aqui para a nossa lozinha. O que é que tem no saleiro da sua casa? Sal, claro. Por isso que é saleiro. E o que é o sal? O sal é cloreto de sódio. Mas o cloreto de sódio, eles existem? Existe na vida real, existe sódio e cloro livres? Não. Lembram? O sódio gosta de doar elétrons e o cloro gosta de receber. Puta, que par perfeito, né? Ó, o que tem dentro do seu saleiro é NaCl. Na mais, Cl menos. O sódio com o cloreto. Isso aqui chama-se interação iônica.
É uma interação forte ou fraca? Compartilha elétrons? Não. Então não é covalente. Se não é covalente, é uma ligação não covalente fraca. Imagine que eu joguei o sódio, peguei uma colher de sódio e cloreto, peguei uma colher de sal e joguei num copo d'água. Cheio de moléculas de água aqui. A água não tem cargas, a água não é polar. Então olha o que vai acontecer. Uma molécula de água vai vir aqui, outra vai vir aqui. Tudo com a bundinha, a parte do oxigênio, que tem carga negativa, sendo atraída pela carga positiva do sódio. Opa, olha só. Não consigo mais enxergar o sódio. O sódio está envolto. O sódio, a gente diz que a água solvatou o sódio. A água dissolveu o sódio. Estão me entendendo? Envolveu os átomos de sódio, os íons de sódio. E o cloreto? A mesma coisa. Só que agora quem que vai ficar mirando para o cloreto? As perninhas do hidrogênio, ó. Porque tem carga positiva. O que eu fiz? Solvatei, dissolvi o cloreto. Olha que lindo. Em outras palavras, eu dissolvi o sal. Eu dissolvi o sal por quê? Porque o sal é um composto iônico. É um composto que tem cargas. Opa, se tem cargas, me vem na cabeça que a água também tem cargas, entre aspas. Eu consigo dissolver. Olha que lindo que é isso. Resumindo tudo, pessoal, compostos polares dissolvem compostos polares. Compostos com carga são dissolvidos pela água. Compostos apolares não são dissolvidos pela água. Vejam, vocês acham que essa tampinha ela é polar ou apolar? Vamos ver, vamos ver. Ó, vocês estão vendo ela aqui? Tá ruim, mas ela tá aqui dentro, a tampinha. Ora, por que é que não dissolveu? A água não dissolve tudo? Não dizem por aí que a água é um solvente universal? É mentira. Vocês estão vendo que é mentira? Ela não foi capaz de dissolver essa tampinha? Mas vejam, por que é que não dissolveu? Porque os compostos, o material que constitui essa tampinha, será que ele é polar? É um composto, como é que a gente chama como é que a gente chama na bioquímica? A tampinha é formada por um material que é hidrofóbico. E por fim, nós falamos dos caras que são anfipáticos. Então vamos lá, pessoal, para a gente ir embora, recapitulando, o que a gente aprendeu hoje? O que eu gostaria que vocês não esquecessem? Primeiro, que o carbono é muito versátil, faz ligações das mais distintas possíveis. Liga com carbono, carbono com hidrogênio, carbono com oxigênio, carbono com nitrogênio, carbono com... Carbono é um bom amigo. Carbono é o tiozão da tabela periódica, todo mundo gosta dele, sabe? Pô, você é legal, vem pro meu churrasco. Baseado nisso, existem diversas funções orgânicas. Por exemplo, álcoois, ácidos carboxílicos, cetonas, hidrocarbonetos, sulfidrilas, ésteres, aldeídos. São todos compostos feitos de carbono, mas o radical muda. Então, esses vocês precisam saber. Radicais: hidroxila, carbonila, carboxila, sulfidrila, ok? Amina. E aí nós fomos para a água. Nós vimos que a água é um composto que tem várias propriedades importantes. A mais relevante delas é a capacidade que a água tem de interagir com compostos que são parecidos com ela. O que significa isso? Compostos que são polares, polar dissolve polar. Então a água ela interage, ela dissolve, ela solvata bem compostos que são polares ou compostos capazes de fazer pontes de hidrogênio. Ok? Isso é importantíssimo da água. Isso é importantíssimo lembrar da água. E aí nós falamos das ligações que existem na química, na bioquímica. São de dois tipos: covalentes e ligações
não covalentes. Covalentes compartilham elétrons. Valentes são fortes, difíceis de serem quebradas. É difícil separar o hidrogênio do oxigênio na água, é difícil, é bem complicado. E as não covalentes são ligações mais fracas. Por exemplo, pontes de hidrogênio, interações iônicas, interações hidrofóbicas, importantíssimas, e ligações ou interações de Van der Waals. Esses 4 tipos. Aí uma pergunta para vocês. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de eu ser formado, de dentro de mim, eu ter muitas ligações não covalentes? Eu sempre dou esse exemplo que eu acho que fica fácil de a gente lembrar. Deixa eu pegar algum menino aqui que é forte. Eu vou falar para eles assim: vão ali fora agora e levantem um carro. Sozinhos, cada um de vocês vai lá e levanta um carro. Eu acho que eles não vão conseguir, posso estar enganado. Eu acho que eles não vão conseguir. Porém, se eu falar assim, pessoal, vamos todos nós aqui juntos, chamar mais uma galera e vamos tentar erguer um carro, será que a gente vai conseguir? Sim. Em outras palavras, as interações fracas, sozinhas, elas não dão conta de manter uma estrutura, sozinhas. Mas elas nunca acontecem sozinhas, elas acontecem aos milhares. Aos milhares. Então, juntas, elas formam estruturas. Juntas, elas garantem estruturas. E qual é a vantagem? Que se precisar desfazê-las, é simples. Não é tão difícil. Porque isoladamente elas são fracas. Isoladamente, uma ligação não covalente é fraca. Mas somadas, agrupadas, elas mantêm estruturas bastante coesas. Tudo bem sobre isso? E antes de ir embora, pensem nisso. A água tem um elevado calor específico. No próximo encontro, eu vou voltar desse ponto, falando que a água é um composto com elevado calor específico. Ok, pessoal?